contar como fazer bolos sem glúten com adoçante, macios e úmidos. Vou te contar também uma combinação que eu faço para melhorar o sabor e a consistência desses bolos sem glúten. Se não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu sou Gabriela e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. Quando a gente imagina um bolo sem glúten, o que a gente pensa? Macio, úmido, fofinho, que não esfarela, não é? Só que aí a gente tem uma combinação determinada de ingredientes, que inclui o açúcar. Quando a gente retira o glúten e retira o açúcar, a gente precisa melhorar essa receita para que ela continue ficando macia e úmida. Mas primeiro eu quero te contar quais são as funções que o açúcar desenvolve nas nossas receitas de bolo sem glúten. Bom, além de adoçar, o açúcar também dá estrutura, como quando você bate os ovos com açúcar, por exemplo, na batedeira, incorpora uma grande quantidade de ar. Ali ele ajuda também na estruturação da nossa massa por conta dessa incorporação de ar. O açúcar ajuda na maciez e na umidade. Por quê? Porque quando tem açúcar dentro da massa, o calor dentro da massa ele demora um pouco mais para ser atingido, né? O calor para que os outros processos químicos aconteçam. E aí, nesse retardamento na temperatura, na elevação do calor, eu consigo manter ali mais umidade, mais maciez dentro dessa massa. Então, o açúcar contribui dessa maneira, reduzindo a temperatura dentro da massa durante os processos de gelatinização dos amidos, de coagulação de proteínas. Além disso, o açúcar também contribui para a coloração, porque ele carameliza dentro do forno. Então, nós temos o bolo com um aspecto mais dourado, tanto dentro quanto fora da massa. Então, temos um bolo bonito, né? Por conta dessa caramelização, esse tom dourado que ele proporciona aos nossos bolos sem glúten. E quando a gente retira o açúcar das receitas, a gente retira também todas essas características. E aí sim, vamos utilizar os adoçantes. Mas o que o adoçante agrega para as nossas massas? Somente adoça. Então o adoçante só dá sabor, ele não agrega estrutura, não agrega maciez, não agrega umidade, né? Pelo contrário, quando a gente faz uma massa de bolo com adoçante, sem corrigir os demais ingredientes, a gente vai ter um bolo mais baixinho, porque ele tem prejuízo na estrutura, mais branco, porque ele não carameliza, e também mais seco, menos úmido, tá? Então são essas as características de um bolo feito com adoçante, sem correção dos demais ingredientes. Quais são os tipos de adoçantes que nós podemos utilizar? De preferência, os adoçantes naturais, como estévia, xilitol e eritritol. O adoçante estévia, ele tem cerca de 300 vezes mais potencial de adoçar do que o açúcar. Então, quando você for usar o estévia, você vai colocar 1 grama de estévia para cada 200 ou 300 gramas de açúcar, para você ver como ele tem potência, ele tem uma ação forte. Então, cuidado com a substituição do açúcar por estévia. Coloque uma quantidade bem pequena, porque senão você vai adoçar demais a sua receita. O xilitol também é um adoçante natural e ele adoça na mesma proporção que o açúcar. Então, uma medida de xilitol adoça a mesma medida do açúcar, tá? Então, é 1 para 1 na substituição. Já o eritritol, ele adoça menos do que o açúcar. Então, ele adoça cerca de 60%. Em comparação com o açúcar. Então, quando você for substituir o açúcar por eritritol, você vai ter que aumentar ali 40% de eritritol para compensar o doçor, tudo bem? Mas, mais uma vez, esses adoçantes não agregam as características que o açúcar agrega às nossas massas. Por isso, quando nós os utilizamos e retiramos o açúcar, nós precisamos balancear essa receita novamente. O que eu recomendo que você coloque na sua receita? Eu recomendo que você use mais farinhas ricas em gorduras e ricas em proteínas, para que você agregue mais maciez e mais umidade para essa massa. Então, por exemplo, farinha de amêndoas é excelente para ajudar na substituição do açúcar por adoçante. Farinha de castanha de caju, de amendoim, que são farinhas ricas em proteínas e gorduras. Farinhas de grão de bico, trigo sarraceno, aveia, feijão branco, teff. São todas farinhas que contribuem com mais proteínas, mais gorduras. Consequentemente, eu vou ter um resultado final mais macio e úmido. Mas você também pode agregar um ingrediente ácido, como vinagre, suco de limão, suco de laranja. São ingredientes que vão ajudar também na maciez e na umidade desses produtos. Outro ingrediente que você pode usar, aumentar um pouquinho a gordura da sua receita. Então eu recomendo que você use em até 20% a mais de gordura para que você consiga compensar a ausência do açúcar e traga mais maciez e umidade para a sua massa de bolo. Então quando você aplica, né, pode ser combinado, né, tanto a farinha com o ácido, né, combina ali esses ingredientes para você conseguir deixar o seu bolo macio e fofinho mesmo sendo sem açúcar, tá? É importante você utilizar esses ingredientes a mais na sua receita
para que você consiga esse resultado, porque senão o seu resultado vai ficar seco, baixinho e esfarelando. Substituir o açúcar para você pode ser necessidade, né? Mas nem por isso você tem que deixar de consumir um bolo macio, fofinho e delicioso. No vídeo de amanhã eu vou te contar como você faz para substituir a farinha de trigo de maneira eficiente, de maneira a ter pães e bolos sem glúten macios, fofinhos, estruturados e deliciosos, sem esfarelarem ou ficarem duros no dia seguinte. Mas para isso você precisa estar inscrita no canal, então não perca tempo, inscreva-se agora, o botão está aqui abaixo do vídeo, para que você receba as notificações de todos os vídeos que nós publicamos aqui diariamente e também para você se juntar a essa nossa família. Se inscreveu? Então vamos lá! Existe outro ingrediente que vai ajudar você a dar mais maciez e umidade para os seus bolos sem glúten, que são os purês. Tanto purês de tubérculos, como batata doce, mandioca, inhame, quanto purês de frutas. E com o purê de fruta, meu jeito particular de dar mais sabor e mais textura para a massa, substituindo o açúcar, substituindo parte por adoçante e parte por purê de banana ou purê de maçã. Eu consigo agregar o sabor e também maciez e umidade. Então você pode usar os purês em uma proporção ali de 30% mais ou menos, para ajudar na substituição do açúcar. Assim você consegue fazer com que os seus bolos fiquem mais macios, fiquem mais úmidos e também ajude no sabor, né? Porque se você coloca, por exemplo, um adoçante que deixa sabor residual, como o stevia, o xilitol ou o eritritol, você com o purê de banana ou purê de maçã, você ameniza esse sabor residual. Então é legal que você utilize. E tem uma outra dica que é uma dica de adoçante. Eu não gosto de usar adoçantes que deixam sabor residual. Eu uso um que chama Snil. Eu recomendo que, se você não gosta do sabor, você procure testar esse para ver se você se adapta, tá? É um adoçante que não deixa gosto residual nos bolos. Então você vai sentir como se fosse um açúcar ali, né? Só que, claro, sem as outras funções do açúcar, somente o adoçar. Então testa em casa para ver o que você acha desse adoçante. Independentemente da razão pela qual você precisa substituir o açúcar nas suas receitas, faça assim, combine o adoçante com outros ingredientes para você melhorar as características da sua massa. Não use somente o adoçante para substituir o açúcar sem alterar os demais ingredientes, porque o resultado não vai ficar tão bom quanto se você tivesse ali colocado outros ingredientes que ajudam na maciez e na umidade dos seus pães sem glúten. E no vídeo de amanhã eu vou te ensinar como você pode substituir a farinha de trigo de maneira eficiente para fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten. Se inscreva agora no canal. Eu sou a Gabriela, pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. Já me segue lá no Instagram, @GabrielaGregolin.